Tá bom? Show. Vamos embora. Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma live da juventude, mais uma vez aqui dando essa contribuição. Lembrando que para quem está chegando de outras lives, mandem sugestões também, né? Se a gente tiver tirando muita onda, mas graças a Deus tem corrido tudo bem. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E hoje a gente trouxe um tema que muita gente comentou, que muita gente levantou nas reuniões da juventude, na EB, né, na leitura do último livro aí das últimas lições da EBD. E o tema que a gente escolheu, a gente resumiu ele, né, em fé, amor e ação. E aí a gente convidou alguém muito especial, que eu queria que se apresentasse, que está aqui ao meu lado, que é meu brother, né? Nós somos praticamente irmãos, dá para perceber até fisicamente, né, a semelhança. E ele vai falar um pouco aí dele. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, sou Igor, né? Sou casado com Noêmia, pai de Vitinho. E Toca alguma banda? toco com esse rapaz aqui há um bom tempo, né? Aqui na igreja. Participo do Conselho da Juventude e também atuo em algumas frentes aqui na igreja, né? Mais especificamente falando já um pouco do assunto. Estou à frente do projeto social da igreja, né? Que tá sob a tutela do pastor Esteves, que é o pastor presidente, né, do IEBAS. E basicamente é isso aí. Para apresentar, é isso aí. Que bom ter vocês aqui com a gente. Bem, pessoal, então, seguindo aqui com o que a gente tinha comentado, deixa eu pegar aqui de novo a arte para... A gente separou, não sei quem está acompanhando a gente de outras lives, mas o que é que a gente vai fazer? Eu vou separar a live por perguntas. E essas perguntas a gente separou para que o tema fosse abordado da melhor forma e com a maior amplitude possível em 60 minutos, porque a nossa live é limitada. Então, mandem perguntas, tá? A gente já recebeu algumas perguntas anteriores, mas mandem perguntas e a gente vai fazer o máximo para responder todas. Mas a gente vai seguir essa linha de raciocínio e vocês vão acompanhando aqui com a gente, vai ser show, beleza? O primeiro ponto que a gente colocou aqui foi a respeito do Evangelho. Evangelho e ação social, Igor, são a mesma coisa? Como que você colocaria? Gente, o seguinte, para a gente começar é bom a gente estabelecer os conceitos, né? Estabelecer os limites para a gente não incorrer no erro do chamado Evangelho Social norte-americano, que reduziu o Evangelho a ajudar o pobre. E Evangelho é Evangelho. Evangelho é Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova, né, de que Jesus foi enviado ao mundo para morrer no lugar da humanidade, pelos pecados da humanidade, né, e com isso fazer com que o homem volte a ter um relacionamento com Deus e possa ter a vida eterna. Esse é o Evangelho, né? A ação social, ela é, nas palavras do Tim Keller, e aqui eu já quero indicar, né, esse livro aqui, tá? Justiça Generosa, do Timothy Keller. Depois coloca lá nos comentários. Tá? E esse aqui, Cosmovisão Cristã e Transformação Social, tá? Organizado pelo Guilherme de Carvalho e Maurício Cunha, tá? Nas palavras do Tim Keller, como eu estava falando, a ação social da igreja, a ação social do cristão, ela é um efeito do Evangelho. Ou seja, ela parte do Evangelho. Porque eu fui salvo, porque eu tive um encontro com Jesus, eu faço ação social, eu me engajo nas questões sociais. Eu me engajo com as questões da minha cidade, do local onde eu estou inserido, né? Da comunidade onde eu estou inserido. Então é bom a gente deixar bem claro isso, tá? Show. Vocês que acompanham a gente, muitos são da IEB, né? Alguns não são. Eu não trouxe o livro, queria mostrar, mas a gente tem um livro que é o Contra a Cultura, né? Que é um livro que a gente está estudando. Esqueci agora só o nome do autor. David Platt. E esse livro é um livro muito interessante, pessoal. Ele aborda algumas questões relacionadas a isso, então também fica aí a dica, certo? E dando continuidade, pegando o gancho ali que o Igor falou, acho que uma coisa que a gente precisa é fazer esse link com a história. Porque a gente está falando sobre o Evangelho, sobre a ação social, mas e como isso se deu ao longo da história. Então, assim, um ponto que a gente colocou aqui que é interessante, pontos cruciais na história da igreja com relação às questões sociais. Quais que você
colocaria assim para chamar a nossa atenção para isso? A gente poderia começar, Daniel, pelo modelo social do Antigo Testamento. Né? A gente vê ao longo do Antigo Testamento o registro de um Deus que está preocupado principalmente com 4 tipos de pessoas. Né? Preocupado, que tem uma atenção especial com 4 tipos de pessoas. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Né? Então a gente começa por aí. A gente vê Deus sempre recomendando o seu povo a dar uma atenção especial ao pobre, à viúva, ao órfão, né? Com essa preocupação especial. Né? A gente vê, por exemplo, Deus estabelecendo o ano do jubileu, né? Que nesse ano as dívidas são zeradas, as dívidas do povo é zerado. Né? A gente vê também... Isso é importante, pessoal. Vamos pegar essa ideia aí e vamos começar a implementar. Você que está devendo mais 5 anos, né? Você manda esse versículo para o seu irmão, vai ser massa. Não apenas isso, a gente vê também um registro lá da situação de Sodoma, Ezequiel 16, a gente vê que um dos grandes pecados de Sodoma foi negligenciar o pobre. Né? Então você vê desde o Antigo Testamento essa questão desse modelo social, dessa preocupação com o pobre. Vindo um pouco mais para depois de Cristo, né? E eu trago aqui algumas informações do pastor americano que mora no Brasil há um bom tempo, né? O pastor Timothy Carriger. Ele foi um dos autores que eu utilizei no meu TCC. Ele fez um artigo chamado A Missão Social da Igreja, de Romanos 13 até Constantino. Isso é mais ou menos 300 anos depois de Cristo, esse intervalo de 300 anos. E qual foi o estudo que o Carriger fez? O Carriger fez um estudo que, em tese, em resumo, mostra que a religião cristã ela não foi reconhecida por Constantino por vontade própria dele. Não foi algo que chegou assim e falou, eu acho que eu vou reconhecer o cristianismo como religião oficial. Não foi isso. Na realidade, o que aconteceu foi que o testemunho social da igreja foi tão forte, mas tão impactante, que fez com que o crescimento dos adeptos fosse tão exponencial que praticamente obrigou Constantino a reconhecer a religião cristã como religião oficial do Império Romano. E isso, nos dados históricos, a gente vê o seguinte, que nesses 300 anos, a média de crescimento da igreja foi de 40% por década, concentrando seus picos de crescimento em 2 graves epidemias que aconteceram no Império. Primeiro, uma epidemia de varíola e uma epidemia de rubéola, onde a igreja abraçou tanto a comunidade, tanto a sociedade romana, que o testemunho dela fez com que a religião cristã tivesse um incremento muito grande no seu número de adeptos e culminasse no reconhecimento como religião oficial do Império Romano. Né? Vindo um pouco mais para a igreja moderna, é impossível a gente falar de ação social, de responsabilidade social da igreja, e não lembrar e não mencionar Lausanne 74. Né? Lausanne 74, o primeiro Congresso Mundial de Evangelização, e a gente tinha lá envolvido a Billy Graham, né? A gente tinha apenas. E a gente tinha também John Stott, né? E representando a parte latino-americana, a gente tinha o René Padilha também. O John Stott, no Congresso de Lausanne, ele resumiu mais ou menos da seguinte forma. Nós precisamos considerar que a comissão, né, a grande comissão, ela envolve tanto uma responsabilidade social quanto evangelística. E se a gente não se a gente não considerar dessa forma, dizendo o Stott, né, a gente corre um sério risco de distorcer as palavras de Jesus. Então você vê que para a igreja moderna, não tem como a gente falar sobre a responsabilidade social e não lembrar de Lausanne. Né? Então acho que os pontos históricos assim que a gente poderia traçar seriam basicamente esses. Como importante, bacana. Uma coisa que você falou aí me fez lembrar, inclusive está em uma das lições, salvo engano, do último livro que a gente usou na EBD, que é de um cara aqui do Brasil, que era o nome Richard Guerra. Isso, Richard Guerra. E ele tinha uma parte lá que ele falava sobre um imperador, né, o discurso do imperador falando a respeito dos cristãos, para como eles agiam para com a comunidade. Ou seja, eles diziam, entre eles não se vê pobre, não se vê mendigo, e muitos deles agora passaram a também digamos assim, amparar os nossos mendigos, ou seja, os nossos pobres, mostrando exatamente isso que você falou de uma igreja que pulsava por essas, né, pelas questões sociais e também por acolher o pobre, em vários sentidos, né, que a gente está falando aqui de forma geral. Então, sim, acho que a gente já pode pular aqui para o próximo ponto,
que é um ponto também, já... Pessoal, é tudo um gancho, tá? Então se você der uma bugada aí, você não entender, a gente para e comenta aí, faz um comentário. Diante do que a gente falou, por que a igreja deve estar envolvida com questões sociais? Você já deu uma pincelada, mas eu queria entrar mais nesse certo. Vamos lá. Então, para a gente entender o porquê a igreja precisa se envolver com questões sociais, a gente precisa voltar para o início de tudo, né? Deus criou o homem, Deus criou o universo, o Deus Criador, e criou o homem com pelo menos 4 grandes propósitos, né, nessa criação, o homem e o universo. É o que a gente chama de ordem criacional. A ordem criacional envolveu pelo menos 4 propósitos. O primeiro deles, a relação do homem com Deus. O homem se relacionava com Deus. Né? A gente tem um registro lá de Gênesis capítulo 1 e 2 para dizer isso, que na viração do dia, Deus sempre visitava o homem no jardim, ou seja, o homem gozava de plena relação com Deus. Não apenas isso, o homem também gozava de plena relação com outro ser humano, que no caso, Eva. Né? Deus criou a Eva como auxiliadora, né? como alguém que haveria de completar o homem e se relacionar com ele, e ele se relacionava de forma perfeita. Né? Não apenas isso, um terceiro propósito, um propósito de ordem física. Né? O homem ele tinha o seu sustento, né, do próprio jardim, da própria criação. Né? E a gente pode mencionar também o próprio mandato cultural, né? Que Deus manda que o homem cultive o jardim, né? E cuide da criação. E esse cuidar, esse cultivar, no original, é o do hebraico avad. Né? Esse avad é a mesma raiz da palavra adoração, é o trabalho como adoração. Tá? E, além disso, o homem gozava de relação com a sabedoria de Deus, com a lei de Deus. Né? Deus estabeleceu, criou todas as coisas, estabeleceu a regra para o homem obedecer, né? E a gente sabe que o que aconteceu depois disso foi a queda. Né? Portanto, a ordem criacional envolveu pelo menos esses 4 propósitos. O propósito espiritual, um propósito relacional, um propósito físico e um propósito de sabedoria. Gênesis 3 vai relatar o quê? A queda. Né? O homem e a mulher caem em pecado. E o que acontece com essa ordem criacional? Em primeiro lugar, o primeiro propósito, ele é quebrado. Sim. Ou seja, não existe mais relacionamento entre homem e Deus. Esse relacionamento foi quebrado. Da forma como existia. Da forma como existia, foi quebrado esse relacionamento. Da mesma forma, as relações humanas foram afetadas. Sim. Porque você perceba que logo que acontece, que Deus procura Adão e Eva, a primeira coisa que eles fazem é colocar a culpa um no outro. Né? Se a gente for olhar um pouco mais para frente, a gente vai ver Caim matando Abel. Ou seja, as relações humanas são afetadas pela queda. Né? Em terceiro lugar, o ambiente da criação é afetado. Né? A criação começa a produzir ervas daninhas. É isso o relato de Gênesis. Né? E a partir daí a gente tem as doenças no homem, a gente tem as catástrofes ambientais, né, e tudo que decorre disso, tudo por causa da queda. E não apenas isso, o acesso do homem à verdade de Deus é bloqueado, ou seja, a sabedoria é bloqueada. Sim. Então perceba, a ordem criacional ela é toda afetada pelo pecado. Né? A queda atinge o aspecto espiritual, relacional, físico e de sabedoria. E aí o que acontece? Deus escolhe para si um povo. Né? Deus escolhe um povo para si. E ele vai, a partir de agora, demonstrar suas intenções para com o povo de Israel. E essas intenções, curiosamente ou não, elas também estão vinculadas a esses quatro propósitos originais. Sim. De restaurar a ordem criacional. Né? Você vê Deus estabelecendo sacrifícios para que o homem volte a ter comunhão com ele. Sim. Você vê Deus dando orientações para que os relacionamentos entre os israelitas sejam restaurados. Você vê Deus dando recomendações a respeito de saúde, a respeito de agricultura, sobre o ambiente da criação. E Deus também dá ao povo uma nova lei. Isso. Deus entrega a Moisés as tábuas da aliança, né, os 10 mandamentos, e estabelece uma nova lei para o povo. O que acontece? O povo não obedece. O que é que Deus faz? Levanta os profetas. E se a gente for procurar na literatura profética, a gente vai ver que as intenções de Deus demonstradas nas mensagens dos profetas
também estão conectadas com esses 4 grandes propósitos. Né? A gente vê os profetas sempre chamando o povo ao arrependimento para que possam voltar a ter relação com Deus. A gente vê os profetas sempre dando orientações de como o povo deve proceder para ter melhores relações humanas. A gente vê os profetas dando orientações ao povo para questões de saúde, né, de cultivo, de compartilhamento de bens, né, e por aí vai. E a gente vê também a cada nova exortação, a cada novo juízo, a cada nova promessa, o povo, os profetas dando ao povo uma nova direção, né? E a gente vê que não dá certo, né? Pelo contrário, Israel mata os seus profetas, à exceção de Elias, obviamente. Depois disso a gente observa quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, a plenitude da ordem criacional, o perfeito equilíbrio entre um relacionamento profundo com Deus, relacionamento profundo entre as pessoas, equilíbrio social, né, de plenitude de homem, né, de conselho de sabedoria de Deus, provindo da boca de Deus. Então, Jesus é a figura perfeita disso. Né? E por que é importante a gente compreender toda essa estrutura? Porque o que me parece é que a igreja brasileira como um todo, ela se preocupa só com um desses aspectos. Sempre dá atenção ao aspecto espiritual. É como se a igreja brasileira esquecesse que nós não fomos chamados para povoar o céu, mas para discipular comunidades e nações. Quando a gente não dá para conceber que uma redenção ela seja menor do que a queda. Ora, se a queda afetou o aspecto espiritual, o aspecto relacional, o aspecto físico e o aspecto de sabedoria, a redenção não pode ser menor do que isso. Ela tem que abranger todas essas coisas. E aí a gente vai caminhar pela história da igreja, a gente vai ver o que? Atos capítulo 2, 42 vai relatar que a igreja primitiva se dedicava a quê? Doutrina dos apóstolos, comunhão, oração, partir do pão. Os 4 propósitos. A gente avança um pouquinho mais no livro de Atos. Atos capítulo 6, ministério de Estevão. Vai dizer que Estevão ele era um servo cheio de graça e de poder. Um camarada que tinha relacionamento com Deus. A gente vai ver que Estevão ele liderava a sua equipe. Um cara que tinha relacionamento com as pessoas. A gente vai ver que Estevão se preocupava com os órfãos, com as viúvas, em distribuir pão, distribuir alimento. Se preocupava com o aspecto físico. E a gente vai ver Estevão também reafirmando as doutrinas no seu discurso no Sinédrio. A questão de sabedoria. E se a gente for lá para o final, para o Apocalipse, é aí que a gente vai ver mesmo. É a consumação de tudo isso. Né? A gente vai ver que os homens, a igreja do Senhor salva, voltando a ter comunhão com Deus, né? As relações todas restauradas, né? Cristo, o Cordeiro, sendo a lâmpada de tudo e de todos. Então a gente vê que a pergunta relacionada por que a gente deve fazer, se envolver com questões sociais, é simples a resposta. É porque faz parte da missão de Deus. A missão de Deus não está circunscrita apenas a um desses pontos. Pelo contrário, ele envolve toda a ordem criacional. E o que, para fechar esse entendimento, Colossenses capítulo 1, verso 20. Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, basicamente, seria essa a resposta. É interessante você falou aí essa questão de separou por 4 pontos e a gente percebe, porque a gente fala mas assim, você que está aí, às vezes não é da comunidade, dessa igreja, de uma outra igreja, periodicamente, ou seja, nós, eu, você, o pessoal que está aqui na sala, a gente faz parte de uma geração de pessoas, essa geração vai passar. E antes da gente vieram outras gerações. Então assim, a discussão não é uma discussão recente, e ao mesmo tempo a gente, olhando para trás, a gente percebe, como você falou, momentos na história onde isso é colocado de forma holística, né, como a gente fala, ou seja, que abrange tudo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a igreja ela tende a dar um enfoque maior em um ponto em detrimento do outro. Então você percebe uma igreja mais missional numa década, você percebe uma igreja que está mais envolvida com a adoração e o secreto e digamos assim, isso reflete nas comunidades de fé. Aí você percebe muitas vezes que há uma igreja que está mais voltada para o social, mas em detrimento desses outros aspectos.
E talvez, aproveitando que você falou muito sobre essa questão de equilíbrio, você falou muito sobre essa questão do que a queda afetou e por que a gente dá tanta atenção a um ponto em detrimento do outro, e eu achei isso interessantíssimo. Acho que isso é uma coisa, pessoal, que se você está acompanhando a gente tem que refletir mesmo, pensar como a gente se encaixa nisso, entendeu? Se perceber de uma forma que você não é apenas o cristão adorador dentro da igreja, mas você é também o cristão que está junto à comunidade, sua comunidade, quando eu falo a comunidade não de fé, mas a comunidade escola, a comunidade faculdade, a comunidade trabalho, a comunidade vizinhos, entendeu? E massa, isso aí foi muito massa aí. Aproveitando então, já que você concluiu o raciocínio, vamos seguir. Só para falar um ponto que foi bastante marcante e tem a ver com o que o pessoal trouxe para cá, a questão da... Você vai responder isso aqui? Essa questão do CAD, né? Tá, deixa eu falar aqui para a galera, para eles entenderem, né? Estava colocando aqui, Igor fala sobre a experiência do CAD. São duas perguntas, né? Beleza, manda pra Em julho agora a igreja me enviou para o SEDEC, né? O Seminário de Desenvolvimento Comunitário, que é organizado pelo CAD. O CAD é uma instituição que existe há mais de 25 anos, ela está completando 25 anos esse ano que vem. E foi uma experiência fantástica, sabe? Foi uma experiência fantástica. E eu queria só mencionar rapidamente como é que foi organizado, né? A primeira parte do seminário foram 10 dias. A primeira parte do seminário foi uma parte mais de fundamentação bíblica, né? A segunda parte foi um prático, né? A gente foi para dentro das comunidades, a equipe lá, o grupo de 33 pessoas de 12 estados do país, foram divididos em 4 grupos e a gente foi para 4 comunidades lá em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. E depois disso entrou a parte mais instrumental, a parte mais técnica de elaboração de projeto, né? Dessa questão de como organizar, como fazer, né? E eu queria só citar a primeira coisa que o Maurício Cunha falou pra gente na primeira aula dele, que isso pra mim marcou a minha vida e marcará para sempre. Ele disse que certa vez um incrédulo chegou e disse: eu não consigo acreditar em um grupo de pessoas que fala do amor de Deus e só ministra na vida dos seus próprios membros. Eu vou repetir. Eu não consigo acreditar em um grupo de pessoas que fala do amor de Deus e só ministra na vida dos seus próprios membros. Desde aquele dia, era um sábado à noite, eu terminou a aula, eu fui para o meu quarto, em lágrimas, com o seguinte desejo: eu vou trabalhar quando eu voltar. Eu vou trabalhar para que ninguém possa falar isso da minha comunidade de fé. Foi muito marcante. O SEDEC, foi essa pergunta que chegou agora há pouco, foi uma experiência fantástica, uma experiência marcante na minha vida. E sobre essa questão, deixa eu falar logo dessa questão. A pergunta aqui é sobre o livro do Iago Martins, é o Máfia dos Mendigos. Isso. Eu tenho alguma opinião, não li ainda, mas pretendo ler. Eu só vou dar alguma opinião sobre o livro depois que eu, de fato, ler. Para quem não está, né, pegando, de repente está chegando agora, o Máfia dos Mendigos foi um livro que o Iago fez a partir de uma experiência, digamos assim, inclusiva, né? Ele se passou por um mendigo e passou um período, acho que um ano, se eu não me engano, coletando informações, vivenciando o que os mendigos estavam vivendo, e aí, a partir disso aí, ele gerou esse material e vale a pena a leitura, com certeza. Mas de antemão você vai ver que vai sempre ter muita polêmica, né? Um tema muito polêmico, ele está levantando uma hipótese bem assim, plausível, mas ao mesmo tempo muita gente não está gostando, porque ele está abordando exatamente de dentro para fora e sobre a ótica dele e da cosmovisão dele e tal. Mas leitura recomendada para quem está interessado e achou curioso. Puxando da sua resposta, a gente vai para a próxima pergunta. Como a igreja deve ajudar o vulnerável? Agora a gente já está saindo de um aspecto mais, digamos assim, quase filosófico, né? A gente está refletindo sobre o aspecto social e agora a gente está entrando mais no aspecto prático. Como a igreja deve ajudar o vulnerável? E aí é bom que você também fale um pouco sobre essa questão do vulnerável, né? Gente, é impossível a gente falar desse tópico e não lembrar do jargão. A gente não deve dar o peixe. A gente tem que ensinar a pescar.
né? Esse é um jargão mais famoso relacionado a essa questão de auxílio, de assistência social. O problema dele é que ele é uma meia-verdade, né? Por quê? Porque existem situações que a gente precisa dar o peixe. E é aí que onde a gente vai entrar, de que forma a gente pode ajudar. Existem basicamente 4 tipos de formas de ajudar, né? A primeira e a segunda a gente faz para a comunidade. A terceira e a quarta a gente faz com a comunidade. E aí tem a ver com essa questão de dar o peixe e ensinar a pescar. Por que eu falei que é uma meia verdade? Porque tem situação que não dá para esperar. Já dizia o slogan de um programa de governo passado: quem tem fome tem pressa. Né? Eu não posso ver uma pessoa em situação passando fome e pegar o currículo dela, cadastrar no banco de busca de emprego, esperar que ela consiga um emprego, esperar que ela consiga um primeiro salário, para aí depois ela comprar a sua feira, cozinhar, né? E depois comer. Não faz sentido, né? Então, assim, a primeira forma de ajudar é ajudando as pessoas a sobreviver, né? Tem a ver com assistência emergencial, socorro emergencial mesmo. Sim. Né? E como, por exemplo, a gente pode citar as chuvas que a gente teve aqui em João Pessoa alguns meses atrás. Sim. Né? Em que a juventude se mobilizou, a igreja se mobilizou para levantar doações de cobertor, de colchão, de eletrodoméstico, de alimento, e a gente foi deixar lá na comunidade de São Rafael. Né? Não dava para esperar. Não dava para esperar, sei lá, os caras arrumar um emprego para a chuva passar, a água baixar. Então tem coisas que precisam ser para ontem. Né? Então a primeira delas é essa, ajudando as pessoas a sobreviver. A segunda é ajudando as pessoas a se tornarem melhores. Né? E aí tem a ver com tirar as pessoas da condição subhumana para uma condição mínima aceitável. Digamos assim, seria meio que tipo assim, restaurar ao estágio inicial da coisa. A pessoa fala muito sobre dignidade, né? Restaurar a dignidade. Restaurar a dignidade para que a pessoa tenha o mínimo de dignidade, como se fala. Exato. Isso. Então, o primeiro tipo de ajuda e o segundo tipo de ajuda a gente faz para a comunidade. O terceiro e o quarto a gente faz com a comunidade. E quais são eles? O terceiro é ajudando as pessoas a lutarem por si mesmas, né? A viverem de forma autônoma. Né? E aí tem a ver com treinamento, aí tem a ver com desenvolvimento de pessoas, aí tem a ver com eu oferecer capacitação, aí tem a ver com eu fomentar o trabalho, né? A ideia de que o trabalho é uma bênção, a ideia de que o trabalho dignifica as pessoas, né? E aí fazer com que a própria comunidade consiga desenvolver comércio, a própria comunidade consiga, as pessoas da comunidade consigam sustentar suas famílias de maneira digna. Né? Então isso aí a gente faz com a comunidade. A gente precisa da comunidade, do engajamento, do envolvimento da comunidade para fazer esse tipo de coisa. E a quarta e última, e essa que é a mais estratégica e mais profunda, ela tem a ver com transformar as estruturas de poder que causam pobreza e opressão. O que é isso? Tem a ver com o que se chama hoje em dia de advocacy, ou incidência em políticas públicas. É quando as organizações eclesiásticas ou não, elas tomam assento, por exemplo, em conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos federais, de assistência social, de saúde, de segurança pública, e vão lutar por políticas públicas. Vão lutar por melhoria de direitos, por garantia de direitos. Né? É parte de algo mais macro, entende? De você lutar para que, por exemplo, passe o saneamento básico na comunidade. Para que a comunidade tenha saneamento básico, para que a comunidade tenha uma escola dentro dela, para que a comunidade tenha uma creche dentro dela. Né? E por aí vai. Então, assim, as formas que a gente pode ajudar são essas 4. Né? Do mais básico, do mais emergencial ao mais complexo. O verdadeiro projeto de desenvolvimento comunitário, ele precisa passar por essas 4 tipos de ajudas. Para não incorrer no risco de ficar enxugando gelo. Né? Porque se a gente só ficar dando, a gente vai enxugar o gelo. As gerações passam e as coisas se repetem. Se a gente não trabalhar para que as novas gerações tenham a oportunidade de emprego, como gerar renda, para que a gente, exatamente, estudo, a gente não tem como resolver o problema, não tem como desenvolver uma comunidade. Bacana. Pessoal, vocês estão
acompanhando, vocês estão compreendendo, todo mundo. Eu não estou acompanhando aqui pelo Instagram porque eu estou com medo que meu celular descarregue. Mas aí, Raíssa, qualquer coisa você fala aí pra gente. E o último ponto que a gente separou é exatamente o desfecho disso que o Igor está falando, que seria que ações práticas nós podemos nos envolver atualmente. E antes que Igor fale, eu queria só deixar lá na nossa chamada do Instagram, a gente falou um pouco sobre o que eu posso fazer. Essa é uma pergunta, pessoal, geral. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Essa é uma pergunta que a gente, quando a gente ouve esse tema, é muito difícil você sair de uma reflexão, de uma live, e não pensar como eu posso me envolver. O que eu posso, na prática, fazer? Será que eu já estou fazendo algo? Será que o que eu faço tem sido relevante? Como o Igor falou, será que eu estou enxugando gelo? Será que eu estou só dando peixe? Ou será que realmente eu estou me envolvendo de uma forma que, como você falou, achei interessante, eu não estou apenas suprindo emergencialmente, mas também eu estou me dispondo a ajudar essa pessoa a se reerguer, muitas vezes um usuário de droga, muitas vezes uma pessoa que está numa situação de carência total por falta de emprego, às vezes não é uma pessoa que está envolvida com algum problema de tóxico, alguma coisa. E então essa pergunta está em cima disso. Que ações práticas nós podemos nos envolver atualmente? E eu queria que você desse falar. Antes de responder, eu só falar um ponto que Daniel tocou agora. Você vê a falta da gente de um olhar mais atencioso sobre determinadas situações. Se você olha para a comunidade e vê um alto índice de gravidez na adolescência, qual é a primeira ação que se vai fazer? Vamos distribuir o quê? Preservativo. Né? Resolve o problema? Não. Não resolve o problema. O que está por trás da gravidez na adolescência é um problema muito maior. Tem a ver com emprego, né? Tem a ver com ocupação, né? Então, aí que entra essa questão dos tipos de ajuda, do cuidado do Centro de Desenvolvimento Comunitário ter essa sensibilidade para identificar como deve agir. É claro que, paralelo ao macro, ela precisa distribuir o preservativo também, obviamente, e não só isso. Mas vamos lá, como é que a gente pode se envolver? Não sei quantos sabem, mas a igreja, e aí eu estou falando da IEB, ela tem um terreno aqui na rua da igreja, né, um terreno a 200 metros, mais ou menos, do templo, que estava destinado antes à construção de um novo templo, né? Mas aí a gente aprova a Deus que nunca conseguimos fazer esse novo templo, e aprova a Deus que nesses últimos meses a Pastor Maisel, ele sentou com algumas pessoas para tentar elaborar um projeto de fazer com que a igreja seja relevante aqui em Jaguaribe, né? Então daí surgiu a ideia do Centro de Desenvolvimento Comunitário, né? A gente está trabalhando muito forte nisso. A gente vai trabalhar pelo IEBAS, né, que é o braço social da igreja, e a gente está trabalhando em duas frentes agora, no momento, né? A gente tem imagens, a gente tem um projeto desenhado, mais ou menos. Já foi apresentado, foi aprovado em assembleia, tudo isso que eu estou falando. O terreno hoje está destinado especificamente para a construção do Centro de Desenvolvimento Comunitário, graças a Deus, aprovado por unanimidade, isso é bom que seja frisado. Né? Então a gente está trabalhando em duas frentes. Primeiro, a gente está fazendo uma adequação do estatuto do IEBAS, né? Já está bem avançado. E a segunda parte é o diagnóstico comunitário, né? Que a gente está fazendo faz 2 semanas que a gente começou. Então é a primeira oportunidade para você se envolver. Nós temos 3 equipes trabalhando. Uma equipe trabalhando na terça à tarde, uma na quarta à tarde e uma no sábado à tarde, fazendo esse diagnóstico. E como é que funciona? É um questionário, uma pesquisa de campo, onde a gente entrevista uma família, né, uma pessoa de cada família, fazendo com que a comunidade nos diga aquilo que ela enxerga como necessidade para ela. Sim. O que é mais urgente para ela, né, para que a gente ofereça no Centro de Desenvolvimento Comunitário coisas que façam sentido para a comunidade, né, para não correr o risco da gente oferecer um negócio e tipo assim, não ter procura, não ter demanda. Entende? Aí houve um treinamento, né, há 3 ou 4 semanas atrás, a gente fez um treinamento, né, com toda a equipe,
Eu fiz a parte mais de fundamentação bíblica, né, do porquê a gente vai fazer o que a gente está fazendo. E Claudinha e Girley ficaram com a parte técnica do diagnóstico comunitário, né? Claudinha Morgana, nossa missionária, tem grande experiência com aplicação, com diagnóstico comunitário nas favelas do Rio de Janeiro e no Egito também. E Girley é assistente social de formação, tem bastante experiência nisso. Então, foi elaborado um questionário, né? Você que tem interesse de se envolver, você vai integrar uma dessas equipes, né? Da terça, quarta ou sábado, e você vai estar sempre acompanhado por alguém que foi treinado, né, na aplicação desses questionários, até que você sinta a segurança de conduzir uma dupla. A gente sempre divide em duplas. Né? Então essa é a primeira necessidade que a gente tem do apoio de vocês, do envolvimento de vocês nisso aí. Tá? Então todas essas oportunidades que eu vou estar falando, você procura o direct aí do Diab Jovem, eles vão estar redirecionando para mim, para a gente poder fazer os encaminhamentos necessários. E uma segunda ação, é uma ação mais pontual. Dia 26 de outubro a gente vai estar fazendo o Dia das Crianças da comunidade Monte Cassino, né? Ou Paulo Afonso, que é aqui perto da igreja. Vai ser realizada lá no terreno da igreja mesmo. Né? E a gente está precisando de doação de brinquedos, tá? Doação de brinquedos. E também a gente está precisando de pessoas que se envolvam no Kids Games, né? Que é a parte de brincadeiras, das brincadeiras das crianças. Esses né? brinquedos que você falou, obrigatoriamente tem que ser novos? Como que é, assim, se a pessoa quiser doar, ela chega, ela procura quem? Certo. Como que... Os brinquedos podem ser novos ou usados em um bom estado de conservação. Agora a gente pede que esses brinquedos estejam embalados já. E você pode deixar até o dia 25 aqui na Secretaria da Igreja. Você fala com a Agnese que ela vai redirecionar para o local que tem que se deixar isso aí. E também a questão que a gente precisa de voluntários para o Kids Games, né, que é a parte das brincadeiras com as crianças. E também, se você tiver interesse e gosta de fazer isso, ou até se você não gosta, mas acha que pode servir isso aí, procura também o direct aí do Web Jovem para dar o seu nome. E além dessa equipe do Kids Games, tem a equipe de apoio logístico, né, de organização e tal. A chegada das pessoas, direcionar, né? Isso. Então, basicamente, hoje, em vigor, são essas as oportunidades que a gente tem. Né? Em breve teremos muitas oportunidades, se Deus quiser, nas mais diversas áreas, assim a gente espera. E aos poucos o IEBAS vai também desenvolvendo outras ações que a gente pode compartilhar um pouco mais pra frente também. Show. Só uma pausa aqui. Uma pausa não, pessoal, isso é tudo ao vivo. Quanto tempo a gente tem? 25 minutos. 25 minutos, então estamos bem. Uma coisa que eu queria destacar do que eu estava falando aqui é que ações práticas podemos envolver atualmente. Eu não sei se todo mundo que está na live é daqui da igreja, certo? Imagino que não. Algumas pessoas podem ser de outras comunidades, né? E amigos e tal. E assim, eu queria lhe estimular, a palavra é essa mesmo, a procurar, né, também na sua comunidade, entender o que está acontecendo. Nós temos irmãos de outras igrejas que também têm trabalhos, né, de cunho social, né, que falam sobre responsabilidade social, não só de uma forma pontual, mas de uma forma holística, como a gente estava falando, que envolve, né, os 4 pontos principais ali. E você pode sim procurar essas pessoas e a partir do que você, digamos assim, da sua experiência de vida, a partir do seu conhecimento prático. O Igor falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Ele disse que tinha uma pessoa que era assistente social, não é isso? Que está participando do diagnóstico. Então, assim, o que ela fez foi colocar à disposição do reino aquilo que ela já tinha, entendeu? Então, às vezes as pessoas se pegam muito assim, o que é que eu posso oferecer? O Kids Games, por exemplo, poxa, se você tem tempo e disponibilidade para dar atenção às crianças, ou seja, estar com elas, você tem tudo. Entendeu? Então, às vezes a gente se limita a querer fazer, talvez eu não sei se a palavra vai ser bem colocada, mas às vezes a gente quer abraçar o todo e acaba não abraçando nada, percebe? Ou seja, eu não consigo abraçar tudo, eu não consigo resolver todo o problema e ao mesmo tempo também não quero me envolver com aquela ação pontual. Será que vai ser importante? Poxa, um diagnóstico social como esse é o que vai balizar toda uma ação futura de um projeto que é grande demais. E a gente queria poder mostrar para vocês assim, como que vai ser o projeto, mas é fantástico, assim, é uma coisa que ficou realmente incrível, uma outra forma de enxergar a comunidade de Jaguaribe.
Então, assim, se você não é dessa comunidade, se envolva com a sua comunidade, procure as pessoas que estão trabalhando diretamente. E falando um pouco mais assim da gente, eu queria também estimular você a participar, né, das lives, mas também teve agora o treinamento. Virão outros treinamentos, então você tem a oportunidade de participar e dispor um pouco do seu tempo, entendeu? Uma coisa aí, o que você estava falando aí, e eu estava me lembrando, mais ou menos quantas pessoas participaram desse treinamento? Você falou do diagnóstico? A gente, na nossa equipe de diagnóstico, a gente tem algo em torno de 30 pessoas, certo? Divididas nos 3 dias. Mas acontece muito de, tipo assim, para algum imprevisto, uma pessoa não pode ir, outra não pode ir. Entendi. Então, quanto mais gente a gente tiver, melhor. Por quê? Quanto mais gente tiver, mais rápido a gente termina. Isso. Né? A gente termina o diagnóstico o mais rápido possível e a gente consegue iniciar essa fase de captação de recursos para a construção do centro. Né? Então, assim, no treinamento tinha, acho que, 18, 20 pessoas, entendeu? Então a gente tem gente treinada para ajudar. Apoiar as Isso. pessoas. E se você é de outra igreja e você quer ter essa experiência, você é nosso convidado, entendeu? A se juntar a gente para a gente fazer esse trabalho de diagnóstico. Bacana. E você levar esse conhecimento, esse know-how para a sua igreja. Entendeu? Você é nosso convidado tanto para o diagnóstico como para o projeto o Dia das Crianças também. Tá certo? Eu vou aproveitar que a gente tem tempo e vou pegar umas perguntas que a galera mandou durante a semana, tá? Então, vou começar aqui com uma pergunta seguinte. Até onde vai o papel da igreja e até onde vai o papel do cristão no cumprimento da missão integral? A gente pode dividir essa pergunta, a resposta dessa pergunta em dois momentos. Né? Primeira, até onde vai? Até que ele venha. Até que o Senhor venha. Né? E outra coisa que eu acho que tem a ver mais com a raiz da pergunta mesmo. A igreja precisa criar estruturas que motivem e mobilizem os seus membros, né, os crentes que congregam nela, a trabalhar nesse aspecto na responsabilidade social da igreja. Certo. Né? E por outro lado, os cristãos, eu enquanto cristão preciso motivar a liderança da minha igreja a adentrar nessa seara, né? E não apenas isso. Se por algum motivo a minha igreja não tem tanta abertura, eu posso muito bem me envolver em outras questões, em outras organizações, sejam elas eclesiásticas ou não, né? Então, assim, não existe limite. O que existe é o equilíbrio da busca do crente como indivíduo e do fomento da igreja enquanto instituição. Acho que tem que ter esse equilíbrio aí. Bacana. Uma outra pergunta que fizeram aqui foi o seguinte: eles têm tudo a ver um com o outro? Essa pergunta, na verdade, só para não ficar muito estranho, ela está relacionada ao tema da live, tá, pessoal? Então, qual é o tema da live? Fé, amor e ação, um olhar sobre o papel social da igreja. Então, quem perguntou, estava perguntando qual é a relação entre fé, amor e ação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O primeiro ponto é que nós somos salvos por graça, pela graça, né? Mas nós não somos salvos por uma graça infrutífera. A graça que nos salva é a mesma graça que nos habilita a produzir fruto. E fruto é algo que é visível, é algo que é palpável, é algo que os outros comem, né? Então, a minha ação social, o meu engajamento nas questões sociais, como a gente falou no início, ele é um reflexo do Evangelho, é um efeito do Evangelho, um efeito necessário, precisa existir, né? Não tem como conceber que eu, enquanto salvo em Jesus Cristo, seja indiferente às questões sociais. Não tem como conceber uma coisa dessa. Então, por isso que fé, amor e ação, eles estão juntos, né? Eles estão relacionados intimamente com o outro, porque é a partir do Evangelho, a partir daquilo que eu creio, né, que as minhas ações precisam fluir, precisam caminhar. Show de bola. Acho que respondeu bem. Terceira pergunta que a galera mandou aqui: a ação social é prioridade para a igreja no mundo? Não, a ação social não é prioridade para a igreja no mundo. A prioridade da igreja é fazer discípulos, é discipular comunidades e nações.
fazer que depois da obra do Espírito Santo de convencer o homem do pecado e do juízo e gerar um filho de Deus, esse filho de Deus seja sensível o suficiente para estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Estar atento ao pobre, ao vulnerável, ao oprimido, às estruturas que causam opressão, né, e lutar contra essas coisas. Né? O discípulo nascido em Cristo, ele necessariamente vai trilhar por esse caminho. Mas a prioridade da igreja é fazer discípulo. E é importante que a gente... Eu sempre que você está falando aí, eu me lembro volta sempre para o mesmo ponto. A gente se acostuma a viver, digamos assim, um evangelho... não é meia boca a palavra, mas é um evangelho parcial. Tipo assim, somos redimidos, somos salvos, mas aí a gente abre mão desse aspecto em detrimento de outro, ou valoriza um aspecto em detrimento de outro. Então, talvez a gente não consiga enxergar que a igreja, talvez essa pergunta também tenha a ver com isso, a igreja realmente tem dado toda essa atenção à questão social. É uma coisa que a igreja tem feito no mundo? Talvez não. Mas talvez a nossa geração deva, como você falou, se levantar. E se isso não tem acontecido de cima para baixo nas estruturas, que seja de baixo para cima. Ou seja, a gente fomente, a gente comece a trabalhar em prol de que isso aconteça, de que a igreja seja reconhecida por esse trabalho social. E a outra pergunta que mandaram durante a semana foi: a ideia de missão integral é um problema? Se sim, até que ponto? Queria até abrir aspas, mandar um beijo para a Flavinha, eu não sei se ela está assistindo. Deus te abençoe, saudades, a gente te ama, saudades. A ideia de missão integral é um problema? Se sim, até que ponto? Bem, gente, a ideia de missão integral ela é um problema quando ela se mistura com ideologias políticas. Aí é um problema grande. É quando a gente tira o entendimento do reino de Deus do lugar e passa a defender ideologias políticas. Aí complica tudo. Isso aí é inegável. E foi o que aconteceu, infelizmente, com, digamos assim, a maior organização que, em tese, representava a missão integral no Brasil, que é a Missão na Íntegra, que, infelizmente, deixou poucos líderes isolados porque esses líderes resolveram se envolver com ideologias políticas. Né? Então, o movimento Missão na Íntegra, né, que, em tese, era o movimento mais forte da missão integral no Brasil, acabou morrendo por essas questões de envolvimento com ideologias políticas. Esse é o problema principal. Então fica aí o alerta, tá, pessoal, em relação... Eu acho que respondeu a pergunta, né, mas fica o alerta em relação a isso. Deixa eu ver aqui... A gente tem mais alguma pergunta? Essa aí do pessoal da live. Tá, beleza. Então, pessoal, a gente já está chegando ao final da nossa live. Então, assim, eu queria fazer abrir um espaço aqui para algumas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer você ter topado essa selva, né? De estar aqui com a gente, falando de um tema que é um tema extremamente relevante. Eu sei, pessoal, que talvez, como eu disse no começo, a gente precisasse de muito mais tempo para discutir. Talvez seja uma coisa a se pensar para o futuro, a gente marcar um encontro com vocês, presencial, separar um culto, só para a gente falar sobre isso, você trazer sua opinião, levantar outros temas que não foram levantados aqui nas perguntas, nem no que a gente entendeu por ser um esboço interessante do tema. E assim, Igor, que Deus te abençoe, né, que Ele te instrumentalize e que você continue no propósito e no processo que o Senhor te colocou, né, diante de tudo que você falou aqui que Deus foi fazendo na tua vida. E assim, que sua vida continue sendo um testemunho, né, do sim, eis-me aqui, né, para fazer a tua vontade, Senhor. Eu sou grato a Deus pela sua amizade e grato a Deus pelo seu testemunho, né, que você e sua família sejam abençoados e que abençoem outras vidas. Eu creio que isso é só o começo assim, de algo que Deus vai fazer em você e através da sua vida. Então, e agradecer, pessoal, a vocês que sempre estão aqui com a gente. Agradecer a Raíssa, né, e a Tiago que estão aqui no backstage. E assim, a gente tem feito isso com muito carinho, a gente tem pensado em temas que realmente sejam temas que possam agregar na vida da igreja, na vida da comunidade. E como eu estava orando aqui antes da gente começar, a nossa intenção, nossa oração é que o Senhor alcance os corações e que essas lives gerem mudança de vida. Então, se você terminar de assistir a live
e o Senhor tem fé falado no seu coração, que isso seja algo perpétuo, que isso seja algo real. E eu queria deixar esse espaço agora no final para Igor, se você quiser fazer mais alguma colocação, fica à vontade, mandar beijo aí para alguém, né, para alguém que está assistindo aí de longe. Com certeza está assistindo. Esse é lindo. Esse é o tipo de coisa que a gente assim, não fala nas lives, mas agora já está aberto, entendeu? Então fica à vontade. Gente, só para encerrar, nós temos um papel na cidade. Né? Nós não somos resultados do acaso, nós não estamos aqui por acaso, pelo contrário, Deus nos plantou, eu creio dessa forma. E a verdade é que a gente vive perdendo tempo com questões pessoais, do tipo, com quem eu vou casar, com quem eu vou trabalhar, ou qual vai ser onde é que eu vou comprar minha casa, qual vai ser o próximo carro que eu vou comprar. Enquanto isso, Deus nos enviou em missão, né? E esse mesmo Deus nos enviou ao mundo, nos plantou na cidade para que a gente interceda de maneira sincera, né? Para que o reino dele venha, né? Para que o reino do Senhor venha e faça com que as fraturas que existem nesse mundo, né? As fraturas elas sejam sanadas pelo poder do Evangelho, né? Elas sejam anuladas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Evangelho proclamado de forma integral por gente que ama Deus, né? Por gente que está inflamada pela graça, né? E pelo Evangelho, né? E assim, a nossa ação social, aquilo que a gente faz, precisa estar respaldado por tudo isso, né? A gente precisa chegar para o pobre, para o vulnerável e, ao entre aspas, né, entregar o pão, a gente dizer para ele assim, olha, eu estou aqui entregando esse pão a você, entregando essa cesta básica a você, trazendo esse pouco de dignidade a você aqui agora, não porque eu quero erradicar a pobreza, não porque eu queira erradicar as injustiças, não, mas porque o meu Senhor virá e não haverá mais fome no mundo. O meu Senhor um dia virá e não haverá mais injustiça no mundo. O meu Senhor virá e quando Ele vier, o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então nós precisamos estar gente, atentos, né, fiéis na missão. Enxergar que a igreja tem a sua responsabilidade social e isso faz parte da missão da igreja, né? Então só pediram para dar uma reforçada, tá? Show. Tudo que a gente conversou aqui basicamente tem aqui no Justiça Generosa, certo? Do Timothy Keller, e no Cosmovisão e Transformação, organizado pelo Maurício Cunha e Guilherme de Carvalho. Esse Cosmovisão e Transformação é algo mais filosófico, né? Algo mais, mais de uma leitura mais complexa, né? Justiça Generosa é tranquilo demais. Beleza? Show. É isso, pessoal. Valeu, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem na paz. Tamo junto. Tamo junto.